Wagner do Bela Vista, se todas as pessoas, independente de religião, têm algum grau de mediunidade, como constatar isso? É muito fácil. Acabei de falar que o Maomé era médium. O pajé da tribo Tupiniquim lá, o pajé, ele lida com os espíritos, não é isso? O xamã, lá nas tribos do Tibete, da Mongólia, conversa com os espíritos, o espírito do fogo, o espírito da água, na simbologia deles, não é isso? Se Jesus conversava com os espíritos, quando desce do Monte Tabor, o que acontece? Jesus, quando chega lá embaixo com os profetas, após conversar com Elias e com Moisés, e um pai de família o aborda dizendo: mestre, venho pedir socorro, porque seus discípulos a noite inteira combateram com o espírito que possui o meu filho. E esse espírito ora o lança no fogo, ora o lança na água, e eles não deram conta. Jesus aproxima, dialoga com o espírito e fala com ele: espírito imundo, sai dessa criança. O espírito sai. E os discípulos partem com Jesus. Estou resumindo. Lá por volta das 11 horas, na hora da refeição, um discípulo aproxima e diz assim: mestre, nós debatemos com o espírito a noite inteira, dialogamos com ele, usamos as palavras que tu usas, usamos os argumentos que tu nos ensinaste e não conseguimos tirar o espírito que estava prejudicando a criança. Por quê? Em que nós falhamos? Palavras que estão na Bíblia, no Novo Testamento de qualquer religião cristã. Jesus diz o seguinte, Arnaldo: para esta casta de espírito é necessário jejum e oração. Se ele está dizendo que é para esta casta de espírito, é sinal que há outras castas, superiores, iguais ou inferiores. Então o que é necessário? Todos nós, todas as culturas têm fenômenos mediúnicos. Na Índia, na China, no Tibete, na África, não é isso? Todos nós temos o pé na senzala. O candomblé na África, o que é? Comunicação com os espíritos. Todas as tribos indígenas. Quando você assistiu o filme de Faroeste, não assistiu? John Wayne, Companhia Limitada. Toda a tribo indígena dos Estados Unidos, o que tinha? O feiticeiro da tribo, que conversava com os espíritos. É ou não é? Então todas as culturas, o fenômeno mediúnico faz parte da cultura de todas as raças, de todos os povos. Você vai na Austrália, aqueles povos primitivos da Austrália e da Nova Zelândia conversam com os espíritos. Você vai nos bosquímanos, aqui na África, conversam com os espíritos. Os esquimós conversam com os espíritos. Todos eles estão presentes. Não ter olhos de ver, não querer enxergar a mediunidade em todas as culturas, como é que faz? Não é isso? Vamos ver na aparição de Fátima. O que é a aparição de Fátima? Os três pastores vendo um espírito que eles decodificam como sendo Nossa Senhora. Vamos para a gruta de Massapielle, na França, em Lourdes, quando Elisabeth Suplicy vê e a água jorra da pedra. O que é aquilo? Ela está vendo um espírito superior. Vamos para Maria de Nazaré. Ela está em casa, aparece-lhe um espírito superior e diz: Ave Senhora, aprove o Senhor da vida que tu sejas a mãe do Messias. O que ela diz para o espírito? Seja feita na serva a vontade do Senhor. O fenômeno mediúnico está em todas as culturas. E o Wagner pergunta: como é que ele pode constatar isso? Como é que pode constatar? No dia a dia dele. Estudando isso. No dia a dia dele. Eu acredito que seja essa a pergunta. Porque se todas as pessoas, independente de religião, têm algum grau de mediunidade, como constatar isso? Eu acredito que seja no dia a dia. Se ele quer saber na vida dele? Sim. No dia a dia é muito fácil. Observa quantas coisas que você encontrou a solução que não tinha conhecimento teórico para isso. Quantas intuições você tem? Fazer ou não fazer? Ser ou não ser? Mato ou morro? Não é isso? Então, nós temos o livre-arbítrio e estamos influenciados por aquilo que na cultura cristã também é chamado de anjo da guarda, que os espíritas chamamos de mentor ou espíritos amigos que nos assistem e protegem. Faça silêncio. O problema é que nós queremos constatar fenômeno mediúnico na escola de samba.
Queremos constatar fenômeno mediúnico no meio do barulho. Jesus de Nazaré dá o exemplo. Várias vezes no Evangelho de João, Marcos, Lucas, Jesus desaparece. E de repente, quando ele volta, os discípulos perguntam: onde tu estavas, mestres? Ele diz: fui à montanha estar com meu Pai. Não tem como você detectar um fenômeno na sua mente, na sua vida, se é mediúnico ou não, a não ser que você faça silêncio. Os monges budistas fazem meditação. O católico lê o terço. O protestante lê a Bíblia. O espírita medita em tudo que os espíritos falam. A viagem para dentro, o fenômeno mediúnico é um fenômeno interno. Há pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica de tal maneira que veem os espíritos de olhos abertos ou de olhos fechados. Há pessoas que só veem espíritos no centro, quando estão no clima. Há outros que têm tal ostensividade mediúnica que percebem em qualquer ambiente. Mas todos nós temos algum grau de sensibilidade. Uns, isso vai tender para a música, outros para a poesia, outros para a agressividade. Não é isso? Eu sou do bem, mas não me provoca, não me queire como inimigo. Quando eu fico nervoso, eu perco as estribeiras. Ele está sob a ação de quem? Não é aquela pessoa que você conhece. Ele muda o comportamento. Ele ferve o sangue. Ele vira um bicho. Ele está sob a ação de espíritos perturbados e perturbadores. Vá na cadeia de Leopoldina, aqui tem penitenciária não, né? Sim, tem cadeia. Vai na penitenciária, no presídio de Leopoldina, e conversa com cada um daqueles homens e mulheres que estão lá que cometeram homicídio. Muitos deles vão te dizer: eu digo isso porque eu fiz trabalho de visita à penitenciária durante anos. Falcone, dizem que eu matei minha mãe, dizem que eu matei meu vizinho, eu não lembro de nada. Se eu matei, não era eu não estava senhor de si. Então a criatura entra nas frequências da raiva, abre as comportas para espíritos raivosos, fala o que não deve, faz o que não deve, e depois, quando cai em si, muitos nem recordam o que fizeram. Foram instrumentos de espíritos perturbados e perturbadores para os quais eles abriram a comporta da mente. Jesus de Nazaré dá a solução para isso. Orai e vigiai. Eu não sei se a pergunta é cabível, mas veio à mente a questão do alcoolismo. Quando a pessoa também ingere álcool e o comportamento é totalmente diferente do comportamento habitual dele. Vai daí também influência de espíritos? Dia 14 de julho deste ano, eu tive a honra de me dar de presente, recebendo das mãos de um companheiro amigo, a minha ficha de 38 anos, membro de uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. Na minha adolescência, durante um prazo muito curto de 3 ou 4 meses, eu tomei uma quantidade de bebida alcoólica de vinho, que eu queimei a minha cota dessa e da próxima reencarnação, provavelmente. O álcool, o cigarro, as chamadas drogas legais, são dos maiores chaves que abrem a comporta do nosso subconsciente, do nosso mundo espiritual, para a aproximação de espíritos desencarnados, dependentes da química do álcool e dependentes da química do cigarro. Numa roda de amigos, alguém vira e diz assim: eu tomo um copo de cerveja e já fico tonto. Você não conhece pessoas assim? Na sua família, na sua roda de amigos? Eu conheço. Tem outros que dizem assim: tu é um frouxo. Eu bebo a noite inteira e ainda levo a turma em casa de manhã de carro, volto, ponho o carro na garagem e vou dormir. Aquele que chamou os outros de frouxo é porque, na realidade, ele está sendo médium de um grupo de espíritos vampirizadores, sugadores da sua energia, que estão bebendo através dele. Toda vez que você leva um copo de bebida alcoólica à boca, seu padrão moral muda. Se você for no dicionário, erroneamente chamado de pai dos burros, e que eu chamo de pai dos inteligentes, e procurar a definição da palavra alcoólatra. Alcoólatra não, é todo aquele que ingere bebida alcoólica.
Se você falar comigo assim, Falcone, eu bebo uma taça de vinho na virada, uma taça de champanhe na virada do ano novo, você é alcoólatra. Falcone, eu bebo todo dia uma branquinha, uma amarelinha antes do almoço, você é alcoólatra. Ah, mas espera aí, se eu beber uma vez por ano, e se eu bebo todo dia é o mesmo peso? Sim, alcoólatra é aquele que faz uso de bebida alcoólica. Você fala assim, Falcone, na minha vida eu já bebi 2 vezes. Você não é alcoólatra. Foi 2 situações esporádicas, você provou por isso ou por aquilo, acabou e pronto. Agora nós temos que ter cuidado para não confundir o alcoólatra com o bêbado. Né? Tem gente que bebe e não cai. Tem gente que cheira o copo de bebida e desmaia. Então, o alcoólatra, o tabagista, está sendo médium e sustentando espíritos desencarnados dependentes da bebida e do álcool. E outra coisa, você que me ouve, se é alcoólatra, se é tabagista, ou se usa até as drogas ilegais, quando você chegar no além não tem plantação de maconha, não tem plantação de fumo, não tem destilaria, não tem fábrica de bebida fermentada. Nem no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum. No plano espiritual, não tem isso. O que você vai ter que fazer? Que voltar para a terra, encostar em alguém que bebe e fuma para atender o seu vício. Por isso, enquanto é tempo, busca uns alcoólicos anônimos. Mas essa volta automática. Nós estamos aqui rodeados por espíritos. Se nós mudarmos o nosso padrão da conversa, a sintonia, questão de sintonia. Como é que o ouvinte está ouvindo a rádio? Jornal Leopoldina. O Arnaldo, Falcone e o Paulo, a Zélia já saiu. Nós estamos no lar de cada uma das pessoas fisicamente? Não. Mas nós estamos energeticamente. Como estamos falando palavras positivas, estamos influenciando o ambiente do lar de todas as pessoas, do motorista de táxi, do motorista de ônibus, de quem está acompanhando pela internet, estamos influenciando com palavras positivas. Se estivéssemos na pornografia, em coisas inconvenientes, estaríamos sendo sugadores da energia deles. Agora, a mudança de comportamento quando a pessoa então ingere uma certa quantidade de álcool, essa mudança de comportamento é influenciada por esses espíritos? Ação ostensiva de espíritos perturbados e perturbadores. A nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas em volta. A nuvem de testemunhas dele vai estar composta por quem? Por espíritos alcoólatras e tabagistas. Diz o ditado popular, erroneamente, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Não é correto. Você pode andar, Arnaldo, com a turma da pesada em Leopoldina e ser um cara do bem. Como você pode andar com a turma do bem e ser um cara da pesada. Então esse ditado tem que ser colocado de novo. No Espiritismo nós dizemos, Arnaldo, diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. A sua nuvem de testemunhas é resultado do seu padrão moral, do seu padrão pensante. Do seu padrão pensante. A internet é boa ou ruim? Depende. Depende do uso que você faz dela. Não é isso? Uma faca é boa ou ruim? Depende do uso. Você pode usar faca para fazer ponta num lápis. Você pode usar faca para cascar uma laranja. Ou pode cravar na garganta ou no coração do seu desafeto. Então, a mediunidade é a mesma coisa. O uso. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Nós vamos ver que a saúde é algo muito sensível. O nosso corpo resiste ao deserto do Saara com 50 graus. Resiste ao Polo Norte, nos esquimós, com menos 40 graus. Um alfinete contaminado com ebola ou com outro vírus mais sério, te joga no cemitério. Quer dizer, joga o seu corpo no cemitério. Então nós temos que pensar nisso. Alcoolismo é doença das mais graves, com consequências físicas, emocionais e morais.